Boa noite, irmãos, graça e paz. Para quem não me conhece, meu nome é Deni, eu sou líder do Ministério de Mulheres da Igreja Batista do Granbury, em Juiz de Fora. Bom, irmãos, dia 5 de junho se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente. O Ministério de Mulheres havia programado um evento todo especial para esse dia a ser realizado no templo. Infelizmente, com essa pandemia, com essa situação de isolamento social, isso não foi possível. Então, resolvemos fazer de maneira online e espero que os irmãos sejam abençoados com essa programação. Para este momento, nós convidamos um especialista em meio ambiente para falar para nós nesta noite. A nossa convidada, ela se chama Cida Evelyn Cabral, é geógrafa, especialista em análise ambiental. Ela é mãe e serva de Deus também. E ela estará nos apresentando, irmãos, dicas de sustentabilidade que podem ser aplicadas no cotidiano por toda a família, por todas as pessoas. Nós estamos vivendo um momento muito necessário, né, de preservação do nosso planeta. Então, a nossa irmã Cida, né, ela vai estar nos falando, vai estar nos apresentando essas dicas para nos ajudar a preservar o nosso planeta. Tá? Espero que os irmãos sejam abençoados com a nossa palestra, que daqui a pouco nós estaremos aprendendo, né, com a nossa irmã Cida. Tá? Que ela seja muito bem-vinda e que Deus possa abençoar os irmãos. Tenha uma boa noite e desde já eu deixo aqui, em nome do Ministério de Mulheres, em nome da Igreja Batista do Granbury, nossos agradecimentos, né, pela Cida, que tão prontamente aceitou o nosso convite. Né? Que Deus possa abençoá-la também e abençoar os irmãos nessa noite. Amém? Fiquem com Deus. Olá, meu nome é Cida. Eu venho através deste momento, com essa oportunidade, de cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Agradecer primeiramente à Igreja Batista do Granbury por essa oportunidade, nessa Semana do Meio Ambiente, que a gente vai comemorar. E a gente trouxe o tema Dicas de Sustentabilidade para o nosso cotidiano. Abordar nessa semana o que nós podemos fazer no dia a dia para contribuir para o meio ambiente. Minha formação, eu sou geógrafa, analista ambiental, trabalho com gestão ambiental desde 2009, tanto na área industrial, construção civil, e tive a oportunidade também de lecionar nos cursos técnicos de meio ambiente. Vamos falar um pouco da questão de desenvolvimento sustentável. Quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, sem decorar a questão de conceito, o que é o desenvolvimento sustentável? É a gente produzir, né, consumir, produzir de uma forma que garanta que as futuras gerações terão acesso a esses recursos também. Ou seja, tudo que a gente precisa consumir é extraído da natureza, mas a gente precisa fazer o uso racional deste recurso natural para garantir que as próximas gerações tenham acesso a estes bens também. E uma das coisas que a gente precisa ficar atento é a questão do nosso consumo, né? Tanto a questão do consumo como no pós-consumo. Porque o pós-consumo vai gerar o quê? Resíduo, aquilo que nós não utilizamos, como vai ser destinado. E a questão também da durabilidade daquele material que a gente está consumindo. A gente precisa analisar isso tudo na hora de consumir. Por quê? Para garantir que as nossas futuras gerações tenham acesso a esses bens também, né? Então, eles precisaram de água limpa, eles precisaram ter recurso natural como minério, questão dos produtos que provém de celulose,
são vários itens que a gente demanda da natureza para a gente consumir no nosso dia a dia. Então, assim, só para chamar todos para refletirem um pouquinho sobre essas questões. Essas imagens que a gente vê, né? Sacolas e mais sacolas, né? É só a gente sair, quando a gente estava podendo sair no comércio, para a gente via isso constantemente, né? Promoções, atrações nas vitrines, sempre chamando a nossa atenção para a gente consumir cada vez mais, né? Tem também aquela questão da durabilidade, né? Então, antes um eletrodoméstico durava, você comprava e ele durava tanto tempo, e agora meio que descartável, né? A gente tem que ficar selecionando, tem que ser crítico na hora de consumir e selecionar se a gente está pensando no desenvolvimento sustentável mesmo. Então, exemplos também de um outro item que faz parte do nosso dia a dia, o consumo de alimento, né? Consumir é uma coisa, mas e o desperdício, né? Quando você deixa estragar alimento, não controlar a validade, isso tudo vai para o lixo. Mais um exemplo aí das ofertas gritando aos nossos olhos, isso tudo estimula o consumo, né? E aí você fica atraído, consome, mas tem a outra questão, que você tem que pensar nas gerações futuras. Como é que vai ser essa geração no futuro, precisando de água, precisando de recurso natural, né? Um exemplo, nós que somos mães, né? Vivemos essa cena constantemente, né? Criança quer um brinquedo, sai um novo, e o consumo cada vez aumentando. E esse consumismo exacerbado, né? O que é o consumismo? Consumismo é o ato de consumir produtos ou serviços, muitas vezes sem consciência. Há várias discussões a respeito do tema, entre elas o tipo de influência que as empresas, por meio da propaganda e da publicidade, bem como a cultura industrial, por meio da TV e do cinema, exercem nas pessoas. Então, o que acontece? O tempo todo nós somos bombardeados para consumir, o tempo todo. Mas, e a questão de analisar esse consumo? Será que eu estou consumindo de uma forma sustentável? Eu estou analisando os produtos que eu levo para minha casa? Eu estou pensando no meio ambiente quando eu compro determinado produto? Eu vejo como é que eu posso destinar esse produto quando ele não tiver mais... tipo assim, quando ele não for mais usado, quando ele esgotar a vida útil dele, como eu vou destinar? Como ele vai ficar na natureza? São itens que a gente precisa passar a analisar se a gente está pensando realmente nas nossas futuras gerações. O consumo. O consumo está associado à prática econômica de adquirir bens e serviços. Quando se compra algum item, está consumindo aquela unidade. E aí, o que a gente tem a falar nessa semana do meio ambiente, né? Ficar muito atento nas questões, a ler mesmo as embalagens para ver como ele é produzido, se ele vem de matéria-prima que é feita de forma sustentável, né? Vamos pegar um exemplo, alguns produtos que vêm da celulose. Procurar saber se aquele papel, aquela embalagem, ela veio de florestas bem manejadas, né, que tiveram um controle na produção daquela celulose, que não teve desmatamento, né, não teve a questão de nascente sendo degradada. Então, assim, são itens que a gente consegue ver através dos rótulos dos produtos que a gente consome, né? Uma coisa interessante que eu passei a ver também é a questão da malha. Se vocês separarem, algumas malhas vêm com um selo verde, informando que foi produzido ambientalmente correto. Então, ficar bem ligado nessas questões no nosso consumo, se a gente consegue trazer para dentro do nosso dia a dia esse tipo de consumo. Outro exemplo também que a gente
pode adotar no dia a dia, a questão do refil, né? Embalagens retornáveis, são itens que são sustentáveis, porque você está deixando de produzir mais embalagem plástica quando aquele produto acabar. Então, é interessante, né? A gente vê cosméticos, né? Cremes, shampoos que já funcionam dessa forma. Você compra o refil e aí é menos embalagem plástica que você gera. Eu acho isso interessante. Embalagens retornáveis, né? Que podem ser aproveitadas, né? Passam por uma desinfecção e retornam para o processo produtivo, embalando novamente o produto. Então, são itens que a gente precisa estimular o consumo dele mesmo, né? E isso vai de encontro ao consumo consciente. Então, assim, quando que a gente está com consumo consciente? A partir do momento que a gente começa a adotar esse tipo de critério, né? Para a gente poder consumir. Então, eu vou procurar alternativa de produtos que possuem refil, com embalagens retornáveis, a questão de como a matéria-prima foi produzida para chegar até a minha casa, que, se tem alguma indicação, empresas que buscam no rótulo das embalagens conscientizar, olha, né, vem um recadinho sobre o papelão, incentivando a reciclagem, tudo isso são itens que a gente pode adotar e colocar como critério na hora da gente consumir o que a gente precisa. Por que isso é importante para o meio ambiente? A gente vai ver a partir de agora alguns impactos ambientais que ocorrem nos processos produtivos, né? De uma forma genérica, né? Sem entrar muito em detalhe, mas o que isso causa quando é produzido de uma forma sem controle para o meio ambiente. Só lembrando aqui o que é o meio ambiente é o conjunto, substâncias, circunstâncias ou condições em que existe determinado objeto ou em que ocorre determinada ação, envolve todas as coisas vivas e não vivas que existem na Terra, que afetam o ecossistema e a vida dos seres que vivem nela. Então, já só pegando um exemplo aqui, né? Tudo que a gente consome é extraído da natureza, né? A questão, nós temos água, minério, tudo isso a gente vai precisar que seja extraído da natureza para ser processado e chegar até a gente, né? Tem os materiais que são provenientes de matéria-prima da celulose, do petróleo, do minério, a questão da água. A maioria dos processos produtivos precisam da água nos seus processos. Então, a própria geração de energia, que a gente precisa da água, né? O Brasil ainda utiliza muita água. A gente sabe que lá no Nordeste, por exemplo, eles já exploram mais a questão da energia eólica, mas a gente tem uma grande demanda por uso da água para geração de energia. Aí que a gente colocou alguns exemplos do minério de ferro, plantações de algodão, solos de boa qualidade, água para agricultura. E aí, quando é produzido de uma forma que não respeita o meio ambiente ou as nossas próprias ações, né? Ali no exemplo da foto que tem o lançamento de resíduos em rios. A gente vê, né, aqui em Juiz de Fora, a gente percebe muitas vezes, pessoal, ao invés de utilizar a coleta municipal, descarta o resíduo em córregos e rios, e isso vai impactando, né? Outras regiões do Brasil aí sofrem demais com a queimada, a gente vê o exemplo aqui da Amazônia. Então, assim, tudo isso vai impactar no meio ambiente, né? E aí vai causar poluição das águas, vai causar mortandade de animais, né? Fauna. A gente vê constantemente as campanhas aí nas redes sociais, animais marinhos, né? Perdendo a vida por conta de plástico, confundem muito com a comida. Então, isso tudo
parece que é pouco, é só um canudinho, né? Agora a maioria das cidades adotaram zero canudinho. É só um copinho, é só uma tampinha, mas isso vai impactar. Então, a partir do momento que a gente começa a mudar as nossas ações, ainda que seja pouquinho, isso vai acabar influenciando pessoas, você vai contagiando pessoas a adotarem medidas que visem a prevenção, a poluição, a degradação do meio ambiente. Um exemplo aí das chaminés, né? Então, assim, hoje os órgãos ambientais cobram muito das empresas também, então elas precisam ter algum controle na emissão de fumaça, para não poluir, né, o ar. A gente tem um problema sério do lançamento de esgoto ainda em rios, né? Várias cidades brasileiras ainda não possuem 100% do esgoto tratado. Nosso município é um que está implementando para ter cerca de 60% tratado. Mais exemplos aí da poluição atmosférica. Então, são exemplos de produção que não possuem controle no meio ambiente. E a gente, como consumidor, a gente pode escolher com quem a gente, né, de qual empresa a gente quer consumir nossos produtos. Ela está respeitando o meio ambiente, ela faz campanha estimulando a prevenção à poluição, em seus rótulos vem orientações de como descartar esse material. Tudo isso cabe a nós analisar criticamente antes da gente consumir. Né? Há um exemplo ali, ó, das nossas ações. Cada vez que a gente destina incorretamente o nosso resíduo, vai chegar em rios, mares, causando aí a morte dos animais, né? Existe um outro grande problema hoje nos centros urbanos, que são a poluição sonora, né? Então, assim, carros de som, fluxo de carro com excesso de buzina, tudo isso também causa poluição sonora. Poluição do solo, a questão do alimento, né? A gente podendo priorizar o consumo de alimento orgânico, que não vai ter tanto agrotóxico, porque além da saúde tem a questão do meio ambiente, né? Esse agrotóxico entra no solo e causa poluição, né? Contamina o solo, pode alcançar lençol freático e contaminar a água. Tudo isso, a partir do momento que você consome produtos orgânicos de boa procedência, você está dizendo não para essas práticas, né? Um outro exemplo aí das nossas ações do dia a dia, tomar muito cuidado se a gente tem algum terreno, alguma situação assim, na hora de retirar uma vegetação, porque pode causar erosão, a erosão com a chuva, aquela terra que foi movimentada, pode alcançar rios e córregos, e aí causar o assoreamento destes rios e córregos, que são as ilhas formadas, né? Então, a gente às vezes pensa assim, só estou tirando um barranquinho aqui e tal, mas tem que tomar cuidado com isso, porque pode causar um prejuízo maior ao meio ambiente e até vidas também, né? Mais alguns exemplos de desmatamento. Então, assim, se vai consumir algum material de origem florestal, sempre procurar saber a procedência desse material. E aí, outra coisa aqui que a gente vai falar são as atitudes do dia a dia. Como a gente pode contribuir no nosso cotidiano de uma forma simples, né? Na nossa casa, na nossa igreja, como a gente pode contribuir. Nós vamos citar alguns exemplos aqui simples, mas que com um pouquinho de boa vontade e opinião a gente consegue praticar. Um exemplo é a questão dos resíduos, né? Como praticar a coleta seletiva? A gente consegue
realizar a coleta seletiva na nossa casa, na nossa igreja. E aí vocês podem perguntar, sim, eu preciso colocar coletores de cores variadas para fazer a coleta seletiva? Não precisa necessariamente colocar. Por quê? A gente precisa mesmo fazer separação do seco e do úmido. Então, você tem um coletor para o material seco, que vai ser reciclado, e para o material úmido, que é lixo de varrição, lixo de banheiro, casca de fruta, esse lixo que não tem como ser reciclado. E aí, já me perguntaram uma vez, até na minha igreja, olha, a gente está separando o material, mas passa o caminhão da coleta seletiva e mistura tudo, mistura o papel, mistura a lata, mistura o plástico. Mas o que que acontece? Quando passa esse caminhão coletando o material reciclado e ele mistura, ele vai ser levado para um centro de triagem. Lá nessa triagem, ele vai ser triado, ele vai ser separado ainda. Então, estou dando esse exemplo para não desanimar. Quem faz a coleta seletiva direitinho, separa todo o material seco do úmido, e quando o caminhão da coleta seletiva passa, está tudo misturado. Mas lembrar que esse material vai ser triturado. Então, por exemplo, o plástico da PET, ele vai ser separado, vai ser acondicionado por cor. Então, assim, na hora de montar o fardo da PET é verde, vai ser montado só um da PET verde. Do PET transparente, o plástico, aquele plástico verde do vidro de cloro, água sanitária, ele tem que ser separado também. Então, cada material tem uma especificação e vai ser separado lá na triagem de resíduo. Então, estou contando esse exemplo para vocês para não desanimarem se virem essa situação de mistura, tá? E como pode fazer a coleta seletiva? Nós estamos vivendo essa situação da pandemia. Então, a notícia que eu tenho é que a coleta seletiva municipal está suspensa. Mas o que acontece? Voltando à normalidade, vocês podem consultar a página da empresa de limpeza urbana aqui do município de Juiz de Fora e consultar a rua e o bairro que vocês residem, se passa esse caminhão, tá? E assim, outra coisa também que a gente percebe aqui no meu bairro, muitas vezes passam os catadores até antes do caminhão, da coleta normal. Para quê? Para retirar o material que pode ser reciclado. Então, assim, a partir do momento que você separa o resíduo em casa, o que acontece? Além de contribuir para o meio ambiente, você também está contribuindo para famílias gerarem receita, porque vai ser através desse trabalho, da venda de material reciclável, que muitas famílias vão conseguir se sustentar. Então, além de você ajudar o ambiental, também contribui para o econômico e pelo social, né? Porque é um trabalho, vai gerar renda e vai contribuir para o meio ambiente, né? Então, a gente fala que é o tripé da sustentabilidade. Ambiental é uma prática ambientalmente correta, economicamente viável e social também, tá? Só um exemplo dessa ação do dia a dia, para a gente contribuir. O uso consciente da água, né, que é um bem, como a gente vai viver sem água? Então, tomar muito controle, ficar atento a vazamentos, né? Questão na hora da higienização, limpeza da casa, ficar muito atento para não deixar a torneira aberta, jorrando água. Não varrer calçada com jato de água, né? Que nem aqui a imagem, olha só, água indo literalmente para o ralo. Os nossos banhos, controlar o consumo de água no banho, porque além da água tem questão da energia elétrica. Consumo consciente, que é aquilo que a gente falou anteriormente, ficar assim bem criterioso, né? Em produtos que têm uma durabilidade maior,
que não ficam obsoletos com tanta facilidade. Sempre que possível. Também, assim, nesse momento que a gente está vivendo, por conta da pandemia, a gente tem evitado muito o transporte coletivo. Mas o transporte coletivo é uma opção, né? E a questão também da bicicleta, podemos substituir para se deslocar mesmo, né? Evitando o uso de carro particular. Substituição das sacolas plásticas por sacolas de pano, ecobags e outras, né? Muitos mercados hoje estão estimulando, né, a não usar sacola plástica. A gente tem, aqui em Juiz de Fora, tem alguns mercados que a gente vai, já tem as caixinhas de papelão disponibilizadas para você substituir, né? Porque aí você leva a sua compra na caixinha de papelão e depois encaminha para reciclagem, o papelão. Muito cuidado, né? Que, assim, quem tem criança em casa e que é encantado com os animais, não adquirir animais silvestres, né? Esses animais são protegidos por lei, não podem ficar em cativeiro, presos. Então, assim, não comprar mesmo, né? Não adquirir. Ele tem que ter bastante atenção em relação a isso. Não desmatar, manter a cobertura vegetal do solo, né? Então, a gente colocou ali uns exemplos do solo coberto com vegetação, muito cuidado, né, ao realizar a retirada de vegetação. As árvores, né, tanto área particular quanto pública, precisa de autorização para o órgão competente para você cortar, podar. Um outro exemplo aqui que a gente precisa ficar atento em casa, não jogar o óleo na pia. Esse óleo pode ser reciclado. Aqui em Juiz de Fora, o ponto de coleta que eu conheço é ali no Mineirão. Ali tem um ponto de coleta, tem um coletor, aí você pode depositar sua garrafa com óleo ali. Muitas pessoas transformam em sabão, que é uma alternativa também. Tudo isso para quê? Para você não jogar esse óleo e acabar atingindo rios, córregos, né? O nosso objetivo de hoje é estimular essas questões de consumo e também de práticas que vão contribuir para o meio ambiente. São ações que parecem serem bem poucas quando a gente pensa, só eu, minha casa, vão fazer isso. Mas muitas vezes a partir do momento que você muda suas ações, você acaba estimulando outras pessoas a adotarem essas ações também. E juntando, a gente está contribuindo muito para o global, né? Então, assim, se a gente está pensando nas futuras gerações, e a gente precisa pensar, a gente precisa começar a mudar nossas atitudes, né? Tanto de consumo, quanto no pós-consumo, que é a questão do resíduo, ficar atento a essas questões. Porque o objetivo todo é a gente estar no meio ambiente saudável, né? Então, nessa semana do meio ambiente, para a Igreja Batista do Granbury, de Juiz de Fora, fica esse meu recado, tá? Que vocês possam adotar essas práticas no dia a dia, nas suas residências, em seus locais de trabalho, em suas igrejas, né? Adotar mesmo, ficar ligado, para que ficar com a luz acesa se não tem ninguém? Se tem uma pia vazando, meu resíduo, vamos instalar 2 coletores, um para coleta para material seco, outro para material úmido. Isso tudo são medidas simples, mas que faz diferença. Lá no local de trabalho, não imprimir sem necessidade. Se imprimiu errado, não precisa descartar. Usa aquela folha para rascunho.
São medidas pequenas, mas que fazem diferença para o meio ambiente. Então, esse é o nosso recado, que vocês possam refletir sobre essas ações, analisar criticamente na hora de consumir, tá? Para a gente viver em um meio ambiente saudável. Então, esse é o meu recado. Qualquer dúvida, qualquer pergunta ou orientação que vocês precisarem, estou disponibilizando aqui a minha rede social, no Instagram, Cida Eveline Cabral, e o meu e-mail, que é maisambientaljf@gmail.com. Vocês fiquem à vontade. Eu agradeço imensamente a todos da Igreja Batista do Grande pela oportunidade de falar um pouco de meio ambiente, que tem sido a minha vivência nesses últimos 11 anos. Então, muito obrigada. Desejo a vocês tudo de bom e estou à disposição. Muito obrigada, um grande abraço.